O liberalismo é uma filosofia política ou uma visão do mundo fundada sobre ideias que pretendem ser de liberdade individual e da igualdade. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista dependendo de uma compreensão desses princípios, mas, em geral, apoiam ideias como eleições democráticas, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade de religião, livre comércio e propriedade privada, onde, como ocorreu em Cuba. O liberalismo começou a se fortalecer em meados do século XIX, após a década de 1830 e 1940. Teve a maior representação na França e se juntou mais tarde à ideia do nacionalismo, onde foi usado como pilar da unificação da Alemanha de 1864 a 1870, Otto von Bismarck, e a unificação da Itália em 1848 com Mazzini e Garibaldi. Funciona política economicamente. O individualismo do metodológico ensina que os indivíduos constituem a unidade básica de uma compreensão, juízo e ação na realidade. O individualismo jurídico significa que as relações de direitos e deveres têm como agente as pessoas humanas. O governo limitado é a consequência de redução do poder político. Para os liberais, todo poder coercitivo deve ser justificado, sendo a liberdade humana e uma presunção universal. Estado de Direito é a aplicação política da igualdade parente à lei. As leis amparam a igualdade acima de todos os grupos da sociedade, independente de cor, sexo ou cargo político. Não deve, portanto, representar determinado árbitro, mas se objetividade imparcial. Livre mercado é o conjunto de interações humanas sobre os recursos, sem ser registrada pela oposição política de interesses particulares. Difere-se, assim, dos sistemas de protecionismo ou mercantilista. Enquanto explicava o funcionamento de mercado, a economia clássica de Adam Smith, David Ricardo, M. Robert Jane Becks, alguma coisa, professora, também caracteriza-se pela oposição em forma de registrações ao comércio. Vou falar sobre as dificuldades conceituais. São três razões da dificuldade de desenvolver o conceito de liberalismo. A história do liberalismo acha intimamente vinculada à história da democracia, em tal ponto que é difícil separar o que é dito democrático e o que é dito liberal das atuais democracias liberais. Porque, de fato, segundo a teoria política, o liberalismo é o critério que distingue as democracias liberais das suas outras formas não liberais, como populista e totalitário. O liberalismo manifesta-se em tempos e espaços bastante diversos, o que dificulta a possibilidade de situá-lo no plano sincrônico e pontuar. Um movimento liberal capaz de unificar histórias diferentes. E, por fim, não obstante, o modelo liberal inglês ter sobressaído em relação ao modelo derivado da Revolução Francesa, não podemos falar de uma história de difusão do liberalismo, em razão das especificidades estruturais, culturais e sociais com os quais o liberalismo deparou-se em cada sociedade. Impactos e as influências. Os elementos fundamentais da sociedade contemporânea têm raízes liberais. As primeiras ondas do liberalismo popularizaram o individualismo econômico, ao mesmo tempo em que expandiam os governos constitucionais e a autoridade parlamentar. Um dos maiores triunfos liberais envolveu a substituição da natureza caprichosa dos governos monárquicos e absolutistas por um processo de tomada de decisão codificada em leis escritas. Liberais procuraram e estabeleceram, de fato, uma ordem constitucional que prezava pelas liberdades individuais, como a liberdade de expressão e a de associação, um poder judiciário independente e julgamento por um júri público, além da abolição de privilégios aristocráticos. Estas mudanças radicais na autoridade política marcaram a transição do absolutismo para a ordem constitucional. A expansão e promoção dos mercados livres foi outra grande conquista liberal, antes que eles pudessem estabelecer novas estruturas de mercado. No entanto, os liberais tiveram que destruir as antigas estruturas econômicas do mundo.
os liberais acabaram com as políticas mercantilistas, monopólios reais e diversas outras restrições sobre as atividades econômicas. Eles também tentaram abolir as barreiras internas ao comércio, eliminando as guildas, tarifas locais e as proibições sobre a venda de terras. Eu vou falar sobre as conquistas importantes. Uma importante conquista liberal incluiu a ascensão do internacionalismo liberal, que é considerado responsável pelo estabelecimento de organizações globais, como a Liga das Nações e, após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas. A ideia de exportar o liberalismo para o mundo inteiro e construir uma ordem internacionalista harmoniosa e liberal tem dominado o pensamento dos liberais desde o século XVIII. Todos os lugares em que o liberalismo floresceu no mercado interno têm sido acompanhados pelas visões dos internacionalistas liberais. Mas a resistência do internacionalismo liberal era profunda e amarga, com críticos argumentando que a crescente independência mundial poderia resultar na perda de soberania nacional e com as democracias representavam uma ordem corrupta e incapaz de alcançar uma boa governança doméstica ou global. É isso. Adam Smith foi um filósofo importante e economista escocês no século XVIII. Nasceu em 5 de junho de 1723 e faleceu em 17 de julho de 1990. Em plena época do iluminismo, Adam Smith tornou-se um dos principais teóricos do liberalismo econômico. Sua principal teoria baseava-se na ideia de que deveria haver total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem intervenção do Estado. A livre concorrência entre os empresários regularia o mercado, provocando a queda de preços e as inovações tecnológicas necessárias para a melhoria e qualidade dos produtos e aumentar o ritmo de produção. As ideias de Adam Smith tiveram uma grande influência na burguesia europeia do século XVIII, pois atacava a política econômica mercantilista promovida pelos absolutistas, além de contestar o regime de direitos feudais que ainda persistia em muitas regiões rurais na Europa. A teoria de Adam Smith foi de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo do século XIX e do século XX. Sobre John Locke. Ele nasceu em 29 de agosto de 1732 na Inglaterra. Foi um dos maiores ideológicos do liberalismo e do iluminismo, além de ser um dos líderes do imperialismo inglês. Locke ele apoiava o autoritarismo em todas as esferas individuais, políticas e religiosas. Acreditava em usar a razão para obter a verdade e determinar a legitimidade das instituições sociais. Locke também pretendia criar uma teoria que conciliava a liberdade dos cidadãos com a manutenção da ordem política. Para Locke, o que dá direito à liberdade é o trabalho que se dedica a ela, pensamento essencialmente burguês. Com esse pensamento, ele assentava as bases do pensamento capitalista liberal, ou seja, fica assegurando o direito ao fruto do trabalho. Assim, Locke defendia uma sociedade sem interesse governamental. Para Locke, o poder devia se dividir em 3: executivo, legislativo e judiciário. Para ele, o poder mais importante era o legislativo, por representar o Senhor do meu domínio, sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos